tarde, pessoal. Bom, para a última palestra da noite, vai ser o mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Angular Hive, o novo compilador de componentes do Angular. Deixa eu pegar meu passador de slides. E uma salva de palmas para o William. Bom, para quem ainda não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é William Grazel, eu sou desenvolvedor web já há uns 15 anos. Não sou tão velho quanto parece pela essa data, é simplesmente que eu comecei cedo mesmo, moleque, lá atrás. E fiz um pouquinho de tudo nessa vida, back, front, até alguns anos negros com mainframe, que eu quase saí da área, voltei e comecei a me especializar mais e mais em Single Page Application, Progressive Web Apps e JavaScript moderno. Então, eu fiz coisa muito grande, coisa bem bacana com Backbone JS, muito lá atrás, com CoffeeScript. Alguém já mexeu com CoffeeScript? CoffeeScriptzão lá. E até que eu descobri o AngularJS, trabalhei um ano e pouco com React, e quando não estava nas últimas versões do Release Candidate do Angular 2, eu comecei a brincar com ele e me reapaixonei por Angular, e estamos aí trabalhando com ele até então. Eu faço parte do programa de GDE, o Google Developer Expert, que é um programa do Google para justamente dar mais força para quem já está trabalhando com a comunidade, para quem é especialista num determinado tema e não guarda esse conteúdo com você mesmo. Se você quiser saber mais sobre o programa, sobre como ele funciona e tudo mais, pode falar comigo depois, que eu sempre estou conversando com a galera sobre isso. E bora lá. Antes de falar do Hive, eu quero explicar um pouquinho para vocês Semantic Release. E, para quem aqui já ouviu uma palestra minha, talvez isso possa parecer repetitivo um pouco, mas é importante para o tópico da palestra, e é uma coisa que, muitas vezes, quem está começando com Angular, ou quem trabalhou com AngularJS lá atrás e está voltando para o mundo do Angular, ainda não sabe exatamente como que funciona nessa versão. Então, é bom a gente dar uma reforçada. Mas é importante para o tema da palestra também. Bom, primeira coisa, Semantic Version, Semantic Release, a gente tem esses 3 numerozinhos, né? Se você for no package.json, você vai ver lá todas as suas dependências listadas e você vai ver 3 números separados por 2 pontos. E o que significa esses caras? Deveria significar, porque nem todo mundo segue o Semantic Release como deveria, o Semantic Version como deveria, mas o que deveria significar é que esse primeiro cara aqui, que é o patch, é o primeiro número, toda vez que ele cresce, se o pacote, se a sua dependência seguir o Semantic Version como deveria, significa que foi apenas adicionada, foi apenas corrigida alguma coisa, foi melhorada alguma coisa que já existe. Significa que não teve nenhuma breaking change, significa que nada que já existia deixou de funcionar e nada novo foi adicionado. Apenas foi corrigido ou melhorado alguma coisa. Tá? Já esse número do meio, se esse número aumentou, significa que novas ferramentas foram adicionadas naquele projeto. Você tem novas funcionalidades naquele pacote, porém, nada que existia ainda deixou de funcionar. Então, se você tivesse a sua dependência, se o Angular ou qualquer outro cara estiver usando o Semantic Version de verdade, como by debug, como deveria ser na definição, significa que você pode atualizar esse pacote no primeiro e no segundo número sem menor medo, sem menor risco do seu projeto quebrar, de alguma coisa acontecer. E é assim que o Angular funciona. E esse último cara significa que teve breaking change. Significa que escreveram tudo do zero de novo? Não. Significa que, para continuar evoluindo alguma coisa no projeto, teve que ter alguma breaking change, teve que mudar alguma coisa da API pública do projeto para que o projeto continuasse evoluindo da maneira que precisa. Não significa que quebrou tudo, significa que alguém que usa determinada API pública pode ter que alterar o seu projeto de forma manual ou rodar algum script para atualizar esse projeto. Tá? E isso daqui é como a maior parte dos projetos deveriam seguir. Só que, se você tem alguma certa experiência na área, você deve saber que tem muito projeto grande, como o do TypeScript, que dá breaking change, às vezes, nesse do meio, ou, às vezes, até pior, nesse de trás. Tá? Então, é bom a gente confiar muito bem, saber quem a gente confia, que os projetos que a gente depende no nosso dia a dia, para poder setar ou fixo no package.json, lá deixar exatamente o número nos caras que você não confia, ou poder controlar bem, por exemplo, no TypeScript, para deixar ele mudar só o primeiro e não do meio, e no Angular você pode atualizar sem medo os 2 primeiros e só tomar cuidado quando você tiver que atualizar realmente o primeiro número. Bacana.
E, como vocês devem imaginar, o AngularJS lá atrás não seguia Semantic Version corretamente. Ele dava breaking change em path version, né, ao número do meio. Se o AngularJS lá atrás estivesse seguindo Semantic Version como deveria, ele já estaria ele mesmo na versão 8, 9, 10. Tá? E, no final das contas, agora, quando a gente está falando da versão 2 em diante, eles meio que mudaram o nome. A versão anterior, o AngularJS, ou 1.x, ela chama AngularJS. A 2+, agora é apenas Angular. Como agora eles estão seguindo o Semantic Version como deveria, a recomendação do próprio time do Angular no Google, eles falam, não fique usando o número da versão, a não ser que você esteja falando de alguma coisa específica de uma versão. Então, não fale, eu estou usando o Angular 7. Não, você está usando o Angular. Você não está usando o Angular 8, você está usando Angular. E assim a gente vai atualizando o projeto. E assim como, por exemplo, o React. Qual que é a versão que o React está atualmente? Alguém sabe? 16. Ninguém fica falando, eu uso o React 16. Da mesma forma como ninguém deveria estar mais falando da versão do Angular que está usando. E é entendível que a gente ainda tem esse vício por causa dessa grande breaking change que foi do AngularJS para a versão 2+ do Angular. Só que isso não é mais o que eles querem fazer. Se você preparar, a gente tem, em todos os lançamentos que a gente teve desde a versão 2.0, vocês vão ver que a gente teve uma major version por semestre. Significa que a gente subiu o primeiro número uma vez por semestre, ou seja, 2 vezes por ano. E a gente tem essa agenda, vocês vão ver esse padrão aqui, esses são os meses de lançamento de cada uma das versões, e esse é um padrão que se repete, e eles querem continuar seguindo. Eles querem continuar seguindo exatamente essa estratégia, e também vão dar suporte de LTS. LTS é Long Term Support, é a ideia de eu poder dar um suporte de longo prazo para, por exemplo, se você, que nem eu, que trabalha num banco, que você não consegue, infelizmente, às vezes você tem que homologar versão por versão e você não consegue estar sempre na última versão, eles vão dar um suporte estendido para todas as major versions. Todas as major versions têm uma versão estendida com suporte total de cada major version de 18 meses. Sendo que 6 meses são desenvolvimento ativo, ou seja, por exemplo, eles vão lançar o Angular 9 agora, por 6 meses eles vão continuar adicionando novas funcionalidades na versão 9. Né? Então, vai continuar subindo o número do meio do pacote. E daí, depois que eles já tiverem lançado a versão 10, eles ainda vão estar por 1 ano, por 12 meses, lançando patches, lançando correções, bug fixes, patches de segurança para a versão 9. Mesmo depois de já ter lançado a versão 10... apagou isso aqui. Mesmo depois de já ter lançado a versão 10 ou até a versão 11. Tá? Então, essa é a ideia. E os principais objetivos disso é a gente ter datas de lançamentos previsíveis, então você sabe que vai ter, no final de cada semestre, mais ou menos, uma nova versão de Major Version. Não deveria ser uma surpresa para nenhum de nós que isso vai acontecer. Toda atualização do Angular, o objetivo dela é ser incremental e o máximo possível retrocompatível, e você ter estabilidade e confiança desse processo. E o principal disso, quando a gente fala de estabilidade e confiança, a gente tem que entender qual que é o modelo do próprio Google de se trabalhar. Se você for um funcionário, você passar num processo seletivo do Google e virar um engenheiro lá, um Googler, e você, de repente, fizer um projeto, né, um SDK, uma ferramenta interna, e outras equipes, outros projetos começam a usar a sua ferramenta como uma dependência deles, e daí, sei lá, passou 6 meses, já tem 10 equipes usando o seu SDK. E você está todo feliz. Só que daí você descobre que você tem que fazer uma breaking change. E quebra os 10 projetos. Sabe quem tem que arrumar os 10 projetos? Você. É assim que funciona dentro do Google. Quem quebra, arruma. Eles têm um monorepo que está todos os projetos do Google, bilhões e bilhões de linhas de código, no mesmo repositório. E não é zona, eles têm as ferramentas corretas para fazer isso. Eles não simplesmente tacaram tudo no repositório Git, na Go Crazy, Go Horse e vai. Só que toda vez que alguém merge alguma coisa no repositório master, abre um pull request para o repositório master, roda todos os testes de integração de todo mundo que depende desse pull request. Se falhar qualquer cara, esse pull request não entra e você tem que arrumar todos esses projetos para o seu pull request poder entrar. E é assim que funciona lá dentro. Só que, isso daqui é um slide recente de uma das conferências de Angular mais recentes que teve, o Angular Connect. Uma ótima conferência que, inclusive, está todos os vídeos online, gratuito, lá disponíveis. Recomendo para todo mundo acessar os vídeos deles e verem pelo menos os keynotes. E daí, em um dos keynotes, o Igor Minara aqui, ele comentou que
Em 2018, eles tinham mais de 600 projetos dentro do Google usando o Angular, projetos internos e externos. Em 2019, já tem mais de 1.500 projetos dentro do Google usando o Angular. São desde projetos, por exemplo, de RH, administrativo, financeiro, que a gente não vê no dia a dia, desde, por exemplo, o Google Cloud Platform, o YouTube TV, o AdWords, e diversos projetos que a gente usa no dia a dia, a gente não sabe que são feitos em Angular. Então, a gente tem muitos projetos. E agora, imagina que a cada breaking change que o time do Angular faz, eles vão ter que arrumar todos os projetos que quebrarem. Legal, né? Eles não querem fazer isso. E como isso não é viável, e cada vez mais esse número está aumentando, e cada vez menos é viável eles fazerem isso, o que eles fizeram? E se a sua app pudesse atualizar sozinha? E se a gente pudesse scriptar tudo e deixar que o próprio time que tem a aplicação pudesse rodar um comando e automaticamente a sua aplicação se atualizasse? Bom, não deve ser novidade para muitos de vocês que já estão na última versão do Angular, que a gente tem um comando na CLI chamado ng-update. E o que esse comando faz? Ele vai listar para você todas as coisas que podem ser atualizadas no projeto, desde o core do Angular, o CLI, ou todas as dependências que você adicionar no seu projeto através de schematics, usando o ng-add. Por exemplo, se você adicionar o Angular Material no seu projeto usando o ng-add, ele vai configurar fazer todas as configurações do Material no seu projeto, e, se tiver alguma atualização, alguma breaking change do Material, vai ter lá o script disponível dele para atualizar, e ele vai gerar, de forma scriptada, todas as atualizações que forem necessárias no seu projeto. Nem tudo, às vezes, dá para fazer scriptado. Quando não dá para fazer scriptado, ele deixa, geralmente, uma marca de to-do, marcando, olha, aqui você vai ter que tomar a decisão final, porque eu não consegui tomar essa decisão sozinho, de maneira scriptada. E daí você vai ver o que falta, o que ele não conseguiu fazer dessa forma, e daí você vai rodar os seus testes automatizados, tenho certeza que todo mundo aqui faz TDD, né? E daí faz o pull request e faz a publicação da sua versão. E é dessa forma que, toda vez lá dentro do Google, que um pull request é mergeado na master do GitHub do Angular, eles copiam essa master do GitHub do Angular para o monorepo interno do Google, eles rodam todos os testes de integração e end-to-end das mais de 1.500 aplicações que usam Angular. Se qualquer um deles quebrar e não for para ser uma breaking change, dá revert no repositório, no pull request na hora. E se for para ser uma breaking change, eles têm que rodar o ng-update em todo o monorepo, ajustar as últimas coisas que faltarem, para aí sim aquela alteração poder ser aceita. E detalhe, depois que é rodado, se passar todos os testes de aceitação e end-to-end, eles fazem deploy na hora de todas as versões, de todos os projetos que usam Angular dentro do Google. Eles só versionam o Angular por causa da gente que usa fora do Google, porque dentro do Google eles estão sempre na última versão do Angular. Se passou nos testes de aceitação end-to-end, fez deploy de tudo, já das mais de 1.500 aplicações ao mesmo tempo. Né? E assim que a gente deveria estar atualizando a versão do Angular agora, desde a versão 7, se eu não me engano. Nossa, está calor aqui ou é só no palco? Pessoal, dá para ver o ar-condicionado aí? Está bem quente aqui. E para não falar que sou só eu, né, que estou querendo vender essa ideia para você, tem muita gente, tem muitos artigos na internet comentando sobre como tem ficado cada vez mais fácil atualizar as versões do Angular. Tem, por exemplo, esse artigo no Medium bem interessante da KLM, onde eles falam como eles atualizaram o website deles com mais de 500 milhões de usuários anuais para o Angular 7, né, esse daqui foi do Angular 6 para o 7, em menos de um dia. Ou seja, uma aplicação gigantesca. E daí, no meio desse artigo, eles tinham esse gráfico aqui, que eles mostraram que da versão 2 para o 4, eles demoraram quase 30 dias para atualizar, que é muita coisa. Daí começou a melhorar da versão 4 para 5, da 5 para 6, onde demorou aqui uns 15 dias, e da versão 6 para 7, eles demoraram menos de um dia, e eles acreditam que, desse jeito, eles vão continuar nesse mesmo patamar das próximas versões. Tá? E esse é o objetivo. O objetivo é que fique cada vez mais fácil de atualizar e cada vez mais, quanto mais usuários tem fora do Google e dentro do Google, menos eles querem fazer breaking change, principalmente breaking changes que não possam ser scriptadas, porque eles não vão conseguir fazer isso dentro do Google de maneira
sustentável. Tá? Então, isso, respondendo a pergunta de quem fez sobre breaking changes e tudo mais, é para ser cada vez mais fácil, e é para ser cada vez de forma mais automatizada. Né? Projetos, para continuar evoluindo, às vezes eles precisam de breaking change, mas quanto mais a gente puder fazer isso de maneira automatizada, melhor. Bom, mas o objetivo é falar do Ivy. E para falar do Ivy, a gente precisa falar de compiler. Mais especificamente sobre compilers de componentes. Compiler de componentes é o core do Angular. Compiler de componentes é aquele cara que vai pegar o seu HTML, o seu CSS, o seu TypeScript lá, e vai transformar aquilo no código final que vai ser realmente executado. Tá? Então, o compilador de componentes é basicamente o principal do que vai fazer realmente o seu código que você vê no seu dia a dia se transformar no seu código de produção de verdade. E daí, o que é um componente compiler? Né? Esse cara, ele já foi reescrito algumas vezes por baixo dos panos. Se você está usando o Angular desde a versão 2.0, você já passou, sem nem perceber, talvez, né, porque eles fazem isso por baixo dos panos, tentando quebrar o mínimo possível a API pública, por algumas reescritas desse compilador. Eles tentam fazer isso sempre mantendo a retrocompatibilidade, deixando a sua aplicação cada vez mais rápido, gerando bundles cada vez menores, ficando com que essa aplicação em si fique cada vez mais rápida. E lá na NGConf, a primeira e ainda hoje a principal conferência que tem internacional de Angular, e no ano passado, em 2018, eles anunciaram o Ivy, que eles anunciaram como sendo a nova geração de compilador e renderizador de componentes do Angular. E anunciaram falando todas as coisas que eles acreditavam que esse cara poderia ajudar e ser uma revolução no mundo do Angular. Entre essas coisas que eles comentaram, eles falaram que esse novo componente render do Angular, ele vai gerar aplicações menores e mais rápidas, com a compilação cada vez mais rápida e inteligente. Né? Se você tem uma aplicação grande em Angular, hoje em dia, talvez ela demore vários segundos para conseguir ser compilada, e tem um motivo principal para isso, infelizmente, ainda hoje. Porque toda vez, deixa eu deixar aqui, toda vez que você edita qualquer coisa em qualquer componente, hoje ele tem que recompilar sua aplicação inteira toda vez, o que é bem custoso. Com o Ivy, eles querem trabalhar com a ideia de localization. O que significa isso? Ele vai compilar apenas os componentes que realmente tiveram edições e forem necessários, e ele não vai mais precisar recompilar a aplicação toda. Isso significa que o live reload da sua aplicação e o seu dia a dia de desenvolvimento provavelmente vai ficar muito mais rápido, mesmo em aplicações muito grandes. Né? Hoje em dia, até então, antes do Ivy, quanto maior a sua aplicação, mais tempo ela demorava. Agora a ideia é que não, vai demorar o tamanho do componente que você estiver editando. E também vai melhorar o type checking, principalmente no template, quando você está mexendo no input e output entre um componente e outro. Não sei se vocês já perceberam, mas até então, antes do Ivy, você não tinha type checking quando você estava colocando o input de um componente para o outro. Se o componente, o tipo do input dele fosse um número, por exemplo, você mandasse uma string dentro do template de um componente para o outro, ele não verificava isso. Ele não te proibia de fazer isso e acabava dando erro, às vezes, só em produção, quando você estava fazendo um teste end-to-end ou de integração. Com o Ivy, ele vai fazer type checking nesses templates em cada um dos inputs e outputs dos componentes. E também vai te dar mensagens de erros muito mais fáceis e legíveis. Eles falavam que era muito complicado dar boas mensagens de erro no compiladores antigos. E no Ivy agora eles fizeram de um jeito que vai ser muito mais fácil e eles vão te indicar exatamente o ponto com uma mensagem boa do que está acontecendo e o que você precisa fazer. E também muitas outras coisas que nem dá para entrar em detalhe nessa aplicação, mas isso vai permitir coisas bem poderosas como metaprogramação, high order components e várias outras coisas. É tanta coisa que eles querem resolver com Ivy, que se você entrar no repositório do Angular hoje, esse print screen eu tirei ontem, vocês vão ver que tem um label aqui nas issues chamada Fixed by Ivy. Todas as coisas que eles acreditam que vão ser resolvidas de maneira automática ou por serem impossíveis de serem resolvidas depois que o Ivy entrar, depois que eles puderem usar o Ivy como padrão, como compilador de componentes padrões do projeto. Tá? Maravilha!
E entre as coisas principais que eles vendem, tem esse gráfico lindo aqui que eles colocaram lá no NGConf do ano passado, de 2018, onde eles falaram que uma aplicação Angular Hello World, com todas as coisas de produção, minificada e comprimida com gzip, hoje tem uns 36 KB. Isso daqui é só o arquivo JavaScript, o bundle final, gzipado. Tá? Sem gzip dá uns 150 KB, mais ou menos. De 36 KB, com Ivy, a ideia deles é que vá para apenas 2.7 KB uma aplicação Hello World, que é um número bem agressivo. Será que a gente vai conseguir mesmo chegar nesse número? Será que isso daqui eles prometeram demais em 2018 e, na prática, talvez não seja tanto? Vamos ver, vamos ver. Vamos continuar um pouco a apresentação. Primeira coisa, então, vamos perceber. Eu falei que já mudou algumas vezes de compilador de componente dentro do Angular. Então, vamos ver o código que é gerado por um componente Hello World em cada um desses compiladores. No primeiro, no compilador que tinha lá na versão 2.0 do Angular, o código gerado por um Hello World era isso daqui. Esse monstrão aqui, esse blob. Já na segunda versão, no compilador que a gente usa até recentemente, né, antes do Ivy, esse mesmo componente Hello World gera um código bem menor. Olha a diferença. E a ideia é que com Ivy, esse mesmo componente Hello World vai gerar isso daqui. Muito louco. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais coisa além de um código menor que ele está gerando. Para entender o principal poder do Ivy, a gente tem que entender de uma técnica chamada tree shaking. Tá? A gente precisa entender o que é isso daqui. É bem poderoso. Tree shaking é uma técnica de poder remover e eliminar código morto da sua aplicação. Significa que aquele código das suas dependências ou da sua própria aplicação interna que não estiver sendo usado de verdade, no final, quando você está fazendo o build, você pode jogar ele fora e ele não vai sobrar no build final, ocupando espaço lá de download, de bootstrap da sua aplicação. Então, por exemplo, se você tem uma lib ou uma dependência interna que você tem aqui, que está exportando duas funções, sendo que só essa função aqui realmente é utilizada e essa não é, a ideia é que com tree shaking, você vai importar só o cara que você realmente precisa, aqui, e esse cara, no final das contas, não vai parar no seu bundle final, porque o Webpack, o Rollup ou o Angular CLI, ele vai perceber que, olha, você não está importando aqui essa segunda função, então eu não preciso pegar esse cara aqui no bundle final, joga ele fora. Então, beleza, né? Esse seria... Todo mundo deveria pensar, se você está fazendo uma biblioteca, um SDK, uma biblioteca de componentes, em tirar o máximo de proveito disso e verificar se a sua aplicação realmente está conseguindo eliminar o código morto que não é utilizado. Porque dependendo da forma que você escreve a sua aplicação, às vezes ele não consegue, o Webpack, o Rollup não consegue eliminar o código morto. Por quê? Por exemplo, se você tiver aqui essa mesma biblioteca, mas, no final das contas, você está importando as duas funções, sendo que esse cara aqui, você tem um if aqui dentro, verificando se um cara de entrada aqui você recebe, e se esse cara for true, você vai usar essa função. Só que você sempre está chamando esse cara com false, ou seja, esse if aqui nunca vai ser chamado de verdade. Só que, no final das contas, você está importando as duas. E o Webpack, o Rollup, não consegue ter certeza que esse cara aqui vai ser realmente utilizado ou não, apesar de a gente, olhando esse código, sabe que esse cara não vai ser utilizado. Para o Webpack, ele vai simplesmente pegar esse cara aqui e jogar no seu bundle final, não importa o que seja. Então, você tem que pensar muito na forma como você escreve o seu código. E isso daqui é uma coisa que, cada vez mais, o time do Angular lá dentro do Google foi pensando de como tirar o melhor proveito disso para poder usar o máximo possível de tree shaking nos seus componentes da sua aplicação. Então, beleza, vamos falar do pipeline rendering dos compiladores de componentes lá do Angular. Falando do pipeline do Render 2, que é o atual compilador de componentes antes do Ivy, né, que a gente tem ainda como default, ele pega o seu template HTML para depois ele passar esse template HTML por um processo onde ele vai gerar um template data, que é um metadado de como o seu template foi construído. Depois desse metadado, ele vai rodar um interpreter que vai ler esse metadado e só depois o interpreter vai
manipular o DOM de verdade. Sendo que esses dois primeiros passos ele é feito em IoT, ele é feito em tempo de build, né? Quando você faz um ng build -- prod, ele vai fazer esse cara aqui, ele vai pegar o seu template e rodar o metadado, e só em tempo de execução o interpreter vai pegar o metadado aqui do template data e vai manipular o DOM de acordo com o que é necessário. Então, a gente tem esses dois caras aqui feitos em tempos diferentes. E daí, a forma como ele pega o seu template e gera o metadado é assim, você tem esse Hello World aqui, ele vai pegar esse cara e vai gerar esse metadado mais ou menos desse jeito. Tá? Ele vai gerar um viewDef com um elementDef aqui, falando que esse cara tem um div, que tem essa classe menu aqui, mais alguns parâmetros extras, e ele vai falar que você tem aqui um textDef aqui desse cara. E a partir desse cara aqui, desse metadado, o interpreter vai executar esse cara e vai ler isso. E daí o render, o interpreter que vai pegar esse metadado, ele vai pegar esse cara e ele vai fazer algo assim, ó. Ele vai passar por uma função onde ele vai pegar esse viewDef que foi definido aqui, e daí vai pegar cada um dos nodes desse viewDef e ele vai começar a falar, esse cara aqui tem ele é um elementDef, então eu tenho que dar um elementStart nele. Esse cara tem um hasList, então eu tenho que executar essa função. Só que vocês estão reconhecendo esse trecho aqui de acordo com o que a gente falou lá no tree shaking? Esse código não é tree shakeable, porque mesmo se a sua aplicação não passar por dentro desses ifs e não executar esse código, todo o código do interpreter vai ir para a sua aplicação no final das contas. O core do Angular atual, ele não é tree shakeable por causa do compilador de componente. Você acaba levando o core inteiro do Angular para a produção, mesmo se você tiver uma aplicação Hello World que não faz nada. E ele vai levar tudo. Tá? E daí a ideia é tirar todos esses ifs e deixar só as instruções que são realmente necessárias quando forem necessárias. Né? Então, vamos entender como é que é a pipeline do Hive. A ideia dele é pegar o seu template HTML e transformar diretamente esse template HTML em instruções, diretamente, que vão manipular o DOM. Sendo que esse processo aqui vai ser feito em build time e essas próprias instructions vão ser executadas em momento de execução e manipular o DOM diretamente. Eu cortei uma fase aqui no meio e esse instructions aqui vai ter só o que você precisa. Ele vai pegar o seu template HTML e ele vai gerar diretamente as instruções que precisa, apenas com base com o que tem aqui, sem um metadado intermediário. E daí você pode ver que agora a gente tem um import estático, importando só o que eu preciso. Vamos dar tree shaking em tudo, então. Então, agora a gente tem a nossa aplicação com 2.7K, né? Só que não. Por quê? A atual API de Bootstrap que a gente tem do Angular, aquele main.ts que a gente conhece, ainda não permite fazer tree shaking de tudo. Vai melhorar o tamanho da sua aplicação usando Hive já, só que ainda não vai ser o 2.7 KB. Então, o gráfico que eles deram no ngconf de 2019, o desse ano, foi o atual. Se vocês separaram, no Angular V8, a gente teve o tal do Differential Bundling, que foi a ideia de ele build a sua aplicação 2 vezes, sendo que na primeira ele gera o build pensando nos navegadores mais antigos, né, que vai precisar de todos os polyfills, vai fazer transpiling para o ECMAScript 5 e tudo mais, e ele vai gerar um outro build que ele vai compilar para ECMAScript 6 e não para o 5, e não vai colocar todos os polyfills que forem necessários. Vai colocar pensando nos green browsers, né, no Chrome, no Firefox, nos navegadores mais modernos. Então você já tem um ganho de performance se o seu usuário estiver usando um navegador moderno. Daí, com o Hive, a gente já vai diminuir um pouco. Isso daqui pensando, eu falei aqui, lembra que eu falei que lá estava em JavaScript comprimido, né, minificado e comprimido. Aqui não é comprimido. Então, os 30 e pouco kbytes aqui dá os 151 kbytes que eu falei aqui. Se você comprimir com gzip esses 151 kbytes, dá uns 30 e poucos kbytes no final. Com o Hive, você já vai ter o build aqui para os navegadores antigos já bem menor que o normal, e você vai ter o para navegadores modernos também bem menor. E daí, o que eles estão fazendo? Agora que a gente vai ter o Hive como compilador default, eles vão começar a trabalhar na próxima API para fazer Bootstrap do Angular, que vai ser uma breaking change,
o máximo possível scriptada, da mesma forma usando o NG-Update que a gente comentou, mas vai ser um método diferente de bootstrap da sua aplicação. E o objetivo desse cara é, sem gzip, ter 14 KB. É isso que a gente quer, gente. Mas e aí? O Eevee está pronto? Eu posso usar o Eevee? Já posso? Sim. Desde a versão 8, a gente já pode ativar o Eevee na nossa aplicação. Você pode fazer isso pela linha de comando numa aplicação nova, ou você pode ir no AngularJSON na sua aplicação atual e ativar o Eevee lá. Só que o que acontece? Ele não estava ligado por padrão ainda, porque nem todos os módulos internos do Angular estavam compatíveis com Eevee. O que acontece? Se você está usando a API, por exemplo, de Flexbox, né, do Angular e alguns outros caras, ele ainda não compilava se você utilizasse o Eevee. Eles ainda estavam preparando toda a retrocompatibilidade com todo o ecossistema do Angular antes de lançar ele como padrão. Porém, ele já estava production ready. Se a sua aplicação compilar, sua aplicação na versão 8, compilar usando o Eevee, você já pode usar em produção, e todas as aplicações dentro do Google, na versão 8, que já eram compiláveis com Eevee, já estavam sendo usadas, já estão sendo usadas há bastante tempo em produção com o Eevee. Então, ele já está production ready, se compilou, pode mandar para produção. Beleza, falei isso. Agora, no Eevee, eles já terminaram todo esse processo de retrocompatibilidade, vão quebrar o que for necessário, se for necessário, scriptado como sempre, mas agora a gente vai ter o Eevee na versão 9 por padrão. Então, isso quer dizer que quando você usar o NG-Upgrade para atualizar a sua aplicação, ele já vai mudar a chave por padrão para você usar o Eevee. Se por um acaso você estiver usando alguma biblioteca, alguma dependência antiga sua, que ainda não for compatível com Eevee, e pode acontecer, para quem aqui já atualizou algumas versões, sabem que geralmente dá muito mais trabalho para atualizar por causa de dependências e às vezes não por causa do Angular em si, você ainda pode mudar para dar um opt-out do Eevee. Só que agora ele vai estar ativado por padrão, porque dentro do Angular, do framework, a gente já tem tudo estabilizado, já tem a retrocompatibilidade toda feita. Tá? Mas se por um acaso não compilar por dependência, você ainda pode voltar. E essa opção de voltar, ela vai estar disponível até a versão 10. Na versão 11, ela vai ser removida. Então, você vai ter, ou na versão, eu não me lembro se na versão 11 vai ser removida ou vai ser até a versão 11. Só vai ser desligada, a versão 11 vai ser desligada. Então, a gente vai ter na versão 9 e na 10 a opção ainda de voltar para a versão antiga, para o compilador antigo, se for necessário. Mas eles já estão fazendo esse trabalho prévio. Para quem aí já está acostumado, porque a gente tem alguma biblioteca, o time do Angular já está fazendo um trabalho de compilar previamente todas as bibliotecas aí com Eevee para ver se alguém tem algum problema de retrocompatibilidade aí, se não está conseguindo compilar um Material da vida ou qualquer outra biblioteca de componentes. Para que você possa se sentir no controle, ou só usar um GIF aqui de gatinho, né, de poder escolher se o que faz sentido para a sua aplicação. E, bom, como eu falei, o objetivo do Eevee não é só ter uma aplicação menor e mais rápida, ele tem vários objetivos. A ideia do Eevee é que ele vai desbloquear várias coisas para o futuro do framework. E falando agora de coisas futuras, e não coisas que já estão disponíveis, agora não vão estar disponíveis ainda na versão 9, na primeira versão, além do bundle pequeno, a ideia é que a gente pode ter, por exemplo, lazy load por componentes. Quem aí trabalha com lazy load sabe que até então a gente só consegue trabalhar com lazy load por rota. Né? Então, o que a gente tem atualmente, a gente pode dividir os nossos módulos da aplicação para cada rota que eu acessar, ele ter um chunk diferente que vai ser carregado sobre demanda conforme a rota que o usuário acessar. E isso eu já posso fazer hoje. Mas tem um pequeno detalhe. O tree shaking, né, do Angular até então, o core do Angular não era tree shakeable, então a gente tinha todo o core do Angular em um arquivo main, que sempre vai ser carregado independente da rota, e esse cara sempre vai estar num arquivo só. E com o Eevee, a gente vai poder trabalhar não só por rota, mas por componente. A ideia é que o core do Angular ele vai poder ser dividido entre os chunks de maneira mais inteligente, não vai precisar estar tudo num arquivo só inicial, e você vai poder fazer essa divisão por componentes conforme for necessário. E esse lazy loading por componente ele é interessante por diversos motivos, como, por exemplo, para quem faz server-side rendering, que é a ideia de eu poder fazer uma pré-renderização da minha aplicação no servidor. Tá?
Lá no Google I.O. teve algumas apresentações sobre o Angular, e uma delas que eu mais gostei, eles fizeram uma demo do Ivy com server-side rendering. E aqui tem vídeo, tudo. Eu sugiro que vocês, quem tiver interesse, corra atrás do vídeo, mas aqui eu estou colocando alguns screenshots. Eles mostraram essa aplicação usando o server-side rendering sem o Ivy, que é o caso aqui, e eles mostraram aqui que o main, o arquivo principal da aplicação, está com 217 KB, e essa mesma aplicação, apenas mudando para o Ivy e fazendo lazy load por componentes, foi desses 217 KB para 4.3 KB. E aqui ele está rodando num servidor local, ou seja, ele não está rodando gzip aqui no caso. Só que isso daqui não é só porque o core do Angular fez tree shaking, é porque ele não carregou ainda diversos dos componentes que estão aqui na tela. E ele foi mostrando que conforme ele ia clicando ou chegando próximo de um botão, de um determinado componente, ele ia carregando sobre demanda os pequenos chunks de cada um dos componentes. E isso pode ou não fazer sentido na sua aplicação. Mas são coisas como essas que agora vão ser possíveis com a Ivy, que antes a gente não conseguia. E todas essas instruções que eu mostrei para você, que ele vai gerar no compilador, agora não está na API pública, mas a ideia é que no futuro esteja na API pública e a gente possa manipular ou usar diretamente as próprias instruções, o que vai permitir metaprogramação e diversas outras coisas. Bom, aqui acho que a gente tem um espaço ainda para perguntas antes do Kahoot. Deixa eu ver. A gente tem aí uns 5 minutinhos para pergunta. Quem tem? Tem uma mão ali. Boa noite. Só uma pergunta a respeito da higiene de código na hora de compilação. Os métodos não utilizados serão ignorados. Eu estava pensando aqui num exemplo simples. Considerando que eu coloque o nome do método, a tecla que a pessoa acessou, e dinamicamente eu vou chamar esse método. Existe algum recurso de segurança que, em código, esse método não está escrito, mas ele vai ser chamado via evento que foi clicado por um teclado? Você está falando do código, carregar um determinado código de um... Porque esse código não seria chamado em nenhum momento, ele só seria definido e essa função não seria chamada em nenhum momento, a não ser quando o evento clicar, a tecla de espaço fosse executada. Existe algum perfil de segurança no Ivy que proteja? Porque isso vai contra o princípio de programação que diminui a quantidade de ifs, que eu estou dinamizando meu código. Mas eu acabo perdendo a segurança de, poxa, essa função, apesar de não estar chamada em nenhum lugar no meu código, ela realmente está sendo utilizada. No geral, os bundlers, o Angular CLI, o Webpack e tudo mais, eles são muito conservadores. Então, eles só vão eliminar um código seu lá se eles tiverem certeza absoluta que você não estiver usando. Se eles tiverem qualquer dúvida, e por isso que é importante, principalmente para quem está trabalhando com frameworks, SDKs e dependências, para testarem se realmente seu código é tree-shakeable, porque na dúvida ele não vai remover isso. Tá? Na continuação, no C# eu fiz com o C# eu fiz uma ferramenta parecida de compilação, e eu tive que acabar criando um marcador em cima do método. Assim, esse método ele é chamado dinamicamente, não exclua, pelo amor de Deus. Então, alguma coisa nesse sentido. Então, no JavaScript, na verdade, é o contrário. É você quase que você tem que marcar, pelo amor de Deus, exclua. Né? É um caminho um pouco contrário. Mas, assim, falando por segurança, assim, se você falar por segurança, agora no intervalo alguém tinha me perguntado sobre segurança de código, daí eu, por exemplo, não exibir uma determinada coisa que um perfil de usuário não pode ver. Né? Agora, isso é outra história. No final das contas, o JavaScript, o cara abre um debugger lá a qualquer momento e não tem muito o que fazer. Né? Você tem técnicas agora cada vez melhores de fazer lazy loading e code splitting, né, e tree shaking, do que você realmente não quer exibir na hora, mas o cara sempre pode hackear o que ele quiser lá. Boa noite. Eu queria saber qual que é a maior problemática que o Ivy traz hoje, desde compilador, desde para quem usa também. O que você quer dizer com problemática? Qual o maior problema que ele apresenta? Tipo, se ele encontra alguma coisa, algum erro mínimo assim dentro do código ou desde dentro dos códigos que já criaram o Ivy? Deixa eu entender. Você está falando, por exemplo, dele identificar um erro na sua aplicação? Pode ser também.
Bom, ele está verificando hoje muito mais coisa do que ele verificava antes, né? Principalmente na parte de type checking de templates, que antes ele não fazia. Mas o principal o Ivy quer exibir esses erros direito. Quem aqui já tem uma experiência com Angular sabe que, às vezes, o compilador ele vai mostrar um monte de linha, às vezes, de coisa interna do compilador e você não consegue entender aonde está realmente o erro no seu código. E a ideia é que agora ele vai te indicar, por exemplo, erros no template, ele vai te indicar a linha do template e ele vai, inclusive, poder fazer integrações com o VS Code de debugging, onde você coloca um breaking point no template. Eles já mostraram em provas de conceito isso acontecendo, né? William, gostaria de fazer uma pergunta. A gente está trabalhando num projeto usando Angular 8. Então, eu achei bacana esse processo do Ivy. Eu, inclusive, estou pensando, sugerir para poder usar. Mas qual que é a probabilidade para isso quebrar nosso projeto? Se você estiver usando... A maior probabilidade de quebrar é se você estiver usando muitas dependências externas. Tá? Quanto mais dependências externas, principalmente dependências externas que possam estar acessando coisas do renderer antigo, usando a API diretamente do renderer antigo, pode ser que você tenha dificuldades para migrar para o Ivy. O Ivy demorou quase 2 anos, desde o primeiro anúncio até ele ser lançado oficialmente agora na versão 9, como compilador de componentes default, justamente porque eles estão muito preocupados com retrocompatibilidade e fazer isso quebrando o mínimo possível os usuários. Então, por isso essa demora. Tá? Então, dentro do framework, eles demoraram muito para ter retrocompatibilidade de todos os módulos possíveis, dando o mínimo possível de breaking change, e já estão testando o Ivy em produção há muito tempo, já na versão Angular dentro do próprio Google. Né? Mas dependências externas, por mais que o Google, o time do Angular trabalhe com a comunidade, e eles têm um repositório onde você pode registrar sua biblioteca de componentes nesse repositório, e ele roda testes de integração do seu projeto usando o Ivy para cada nova versão do Angular, mesmo assim, você pode estar usando alguma dependência que não esteja nesse repositório, por exemplo, que esteja usando alguma coisa interna do renderizador antigo. E esse é o maior risco no que eu consigo identificar que você pode ter na hora de atualizar. Mas a primeira coisa que eu falo é tenta. Coloca lá, pega no seu projeto, vai no AngularJSON lá, coloca a flag do Ivy, vê se compila. Compilou? Não tem erro, pode mandar para a produção. Não compilou? Daí você tem que começar a caçar. Muito provavelmente, na versão 8, pode ser que alguns módulos internos, como eu falei, o do Flexbox e alguns outros. Na versão 9, com certeza, alguma dependência. A não ser que você, no seu próprio código, esteja usando a API pública do Renderer 2, que é o compilador antigo. Eu trabalho num banco e lá a gente tem muito projeto legado. Quando eu migrar para o 11, para rodar alguma coisa que está no 7, no 8, como é que vai ser? Vai ter que ter 2 versões do Angular na máquina ou vai ter algum esqueminha para rodar coisa legada? A versão do Angular ela é por repositório. Né? Se você tiver com o Angular CLI na última versão e for um projeto antigo que esteja usando uma versão antiga, ele vai usar a versão do Angular CLI e do Angular local. Né? O global não vai impedir nada, então? Oi? O global não vai ter nenhum impedimento com o global. Não vai ter impedimento. Porque mesmo se você rode diretamente instale ela globalmente e rode ela diretamente pela versão global, no final das contas ela vai executar o local. Ela vai dar um warning falando, olha, versão local é menor e eu estou utilizando ela. Tá? Mas sobre atualizações, além do próprio ng update, que é o comando deles para fazer a atualização automática, tem o guia, o update.angular.io, onde eles dão toda a lista de todas as coisas que você pode ter que mexer de uma versão para outra, mas eles sempre recomendam para você atualizar uma versão de cada vez, de não ir dando a louca e atualizando 2, 3 versões de uma vez só. E quanto mais, eu sei que, principalmente, às vezes, eu também trabalho em banco, eu sei que, às vezes, os projetos legados podem ser complicados e tudo mais, mas o ideal é você sempre estar o mais próximo possível da última versão e manter um processo de você conseguir fazer isso com constância para não deixar um projeto lá atrás que, do nada, você tem que corrigir alguma coisa e você vê ele está na versão 4. E daí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Né? Beleza. Boa noite, William. Boa noite. Tem uma Onde tá? Levanta a mão aí. Aqui. O Ivy tem isso ou tem previsão
de a gente ter um live reload sem perder o estado da aplicação. Isso é algo que eu sinto bastante falta quando eu estou usando, né? Principalmente quando eu estou com uma rota interna, já com guarda de rota, com formulário preenchido, a gente tem que refazer todo o caminho, fazer login de novo. Então, eu gostaria de saber se tem no Ivy um live reload mantendo o estado, se tem uma previsão. O Angular CLI, por padrão, ele não veio com essa configuração. Tem uma opção de você fazer o HDR, que é o Live Reload mantendo o estado lá, se eu não me engano é HDR, talvez eu esteja falando errado, mas é essa opção que é parecida com a do React, que vem no Create React App por padrão, mas ela não é o padrão, e eu tentei configurar umas 2 vezes, eu não tive uma experiência muito boa e eu acabei voltando. Mas eu não sei o quanto eles vão, se eles já estão esperando para colocar isso por padrão no Angular CLI ou não, mas sim, eu acredito que vai ser mais rápido, justamente pela ideia de localization, né? Que eles vão compilar apenas os componentes que forem necessários na última edição e não a sua aplicação inteira, o que deixava muito mais difícil de você conseguir fazer essa atualização sem ter que dar o reload na página inteira. Eu acredito que vai ser mais fácil, mas eu não sei se eles têm planos para já fazer isso logo em seguida e colocar isso no Angular CLI. Mas eu sei que já dá hoje para você configurar isso. Talvez seja mais fácil e tenha uma experiência melhor com Ivy depois disso. Legal, obrigado.